Você se sente frustrado, ansioso, quando seus planos cuidadosamente traçados simplesmente dão errado? E se eu te dissesse que a verdadeira paz não está em ter o plano perfeito, mas em confiar no planejador perfeito? Hoje, vamos descobrir juntos a paz profunda que vem ao entender a supremacia dos planos de Deus. E mais do que isso, faremos uma oração poderosa para entregar essa ansiedade e receber a direção dele. Que a paz do Senhor esteja com você. Sei que você não chegou aqui por acaso. Talvez o seu coração esteja pesado, a mente cheia de preocupações, mas quero que saiba que você está no lugar certo. Este não é apenas um vídeo. É um altar de oração que levantamos juntos, onde quer que você esteja. Nossas vozes se unem em um só clamor, acreditando que o Deus do impossível nos ouve. Fique comigo, pois vamos juntos clamar por uma intervenção divina que transformará o seu dia. Essa busca por paz nos leva a uma verdade espiritual profunda. Todos nós fazemos planos. Ao acordar, nossa mente já começa a traçar o roteiro do dia. Planejamos nossas carreiras, finanças, famílias. Carregamos um mapa de como gostaríamos que nossa vida fosse. E a frustração nasce quando a realidade desvia-se do nosso roteiro. É aqui que a palavra de Deus nos ilumina. Em Provérbios 19:21, a Escritura diz: muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Pense nisso. Não é um convite à passividade, mas um chamado à confiança. A verdadeira paz não vem quando tudo acontece como queremos, mas quando descansamos na certeza de que o propósito de Deus irá se cumprir. Essa rendição não é uma derrota, é a maior vitória. E para viver essa paz, precisamos desenvolver o que eu chamo de a fé que entrega o controle. E essa fé, como veremos, não é um sentimento passivo, é um chamado à ação. Para realmente confiar nos planos de Deus, precisamos entender que a fé que entrega o controle nos chama a uma atitude. A Bíblia nos mostra que a fé que agrada a Deus é uma fé que age antes da manifestação. Pense na jornada do povo de Israel. Encurralados com o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás, o desespero era a única lógica humana. Moisés clamou. E qual foi a resposta de Deus? Não foi: sente-se e assista. A instrução divina foi um comando de ação. E tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Êxodo 14:16. O poder era de Deus, mas a condição para que ele se manifestasse era o gesto de obediência de Moisés. Ele teve que levantar o cajado. Aquele simples pedaço de madeira se tornou um instrumento do milagre. E hoje, qual é o seu cajado? Qual é o ato de fé que Deus está pedindo de você antes de fender o seu mar vermelho? Talvez seja fazer aquela ligação, pedir perdão, ou simplesmente se levantar e declarar que você crê. A fé não espera o mar se abrir para caminhar. A fé levanta o cajado no meio da tempestade, confiando que Deus é fiel. Essa verdade se torna ainda mais íntima na história da mulher com o fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, isolamento e esperança perdida. Então ela ouve falar de Jesus, e uma chama de fé se acende. Mas note, a fé dela a impulsionou. Ela não ficou em casa orando para que Jesus passasse à sua porta. Ela enfrentou a multidão, gastou suas últimas forças para romper a barreira de pessoas, com um único objetivo: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. Lucas 8:48. Após o toque, Jesus a procura e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Muitos outros esbarravam em Jesus, mas nada lhes aconteceu. A cura foi liberada pela ação intencional da fé dela. Assim como Moisés estendeu o cajado, ela estendeu a mão. A sua oração de hoje também precisa ser seguida por um estender de mão. O que isso significa para você? Talvez seja o ato de perdoar, de abrir a Bíblia, de rejeitar um pensamento de derrota. A fé que entrega o controle não é apenas acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já estivesse agindo.
estendendo a mão para tocar no manto do Mestre. Essa fé ativa, que levanta o cajado e estende a mão, tem uma definição clara em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No mundo natural, você primeiro vê para depois crer. No reino espiritual, a ordem se inverte. Você primeiro crê para depois ver. A sua crença é a própria substância que traz a realidade espiritual para o plano material. Quando você ora por provisão, a fé é a gratidão pela mesa farta, antes mesmo de a sua conta bancária refletir abundância. Por isso Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé honra a sua palavra acima da nossa realidade. Ela diz: Deus, a minha realidade diz uma coisa, mas a tua palavra diz outra. E eu escolho crer na tua palavra. E essa fé poderosa tem uma postura que Jesus mesmo nos ensinou: a confiança simples de uma criança. Em Marcos 10, quando os discípulos repreendiam os que traziam crianças a Jesus, ele ficou indignado e disse: deixai vir a mim os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ele estava nos ensinando sobre a fé infantil. Não se trata de imaturidade, mas de dependência total, a mesma que uma criança tem de seus pais. Uma criança não se preocupa com contas, prazos ou perigos. Ela confia. E essa é a fé que Deus nos chama a ter. Uma fé que para de tentar controlar todos os resultados e se lança nos braços do Pai dizendo: Pai, eu não sei como, mas sei que Tu és bom e estás no controle. Eu confio em... Essa entrega é o coração da fé que entrega o controle. A essência dessa fé infantil é resumida em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar de todo o coração é não segurar metade em ansiedade. E não se apoiar no próprio entendimento é deixar de buscar explicações e começar a buscar direção. Deus promete: Ele endireitará as tuas veredas. Não disse que seriam sempre fáceis, mas certas, levando ao destino certo. E com essa base sólida, o nosso coração está pronto para se derramar diante dele. Agora faremos uma oração poderosa para entregar nossos planos a Deus. Antes de começarmos, quero te convidar a ser um canal de bênção. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de paz hoje. E escreva nos comentários: eu confio. Cada comentário é um tijolo a mais neste altar de fé que levantamos juntos. Agora, encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos, respire fundo, sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Reconhecemos que os planos do Senhor prevalecem, que nossa fé precisa de ação e que devemos nos aproximar como crianças. Com esse coração preparado, vamos entrar na sala do trono, não com medo, mas como filhos amados. Nossa oração será um diálogo de amor, um ato de entrega. Cada palavra será um passo de fé. Vamos juntos em um só espírito e um só coração, elevar nossa voz ao céu. Pai amado, Deus de toda a glória, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus que nos purifica e nos dá livre acesso à Tua santa presença. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diante da Tua majestade, nós reconhecemos a nossa pequenez. E neste lugar de humildade, nós damos a Ti os nossos planos. Aqueles planos que traçamos, as expectativas que criamos, os caminhos que achávamos que eram os melhores. Nós os colocamos em Teu altar, Senhor, e declaramos: muitos são os planos no coração do homem, mas é o Teu propósito que prevalecerá. Nós abrimos mão do controle, abrimos mão da necessidade de entender tudo. Nós escolhemos confiar em Ti.
Entregamos a Ti a nossa ansiedade, o nosso medo do futuro. Recebe, Pai, como uma oferta de confiança. Declaramos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos a alinhar nosso coração ao Teu, que o nosso maior prazer seja viver dentro do Teu propósito soberano. E agora, Pai, como filhos que confiam, trazemos diante de Ti os nossos pedidos, focando naquilo que só o Senhor pode nos dar. Pedimos, em primeiro lugar, pela Tua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Derrama essa paz sobre cada coração que ora comigo agora, sobre a mente que está em turbulência, sobre a alma que está aflita. Que a Tua paz venha como um rio suave, acalmando as tempestades interiores. Clamamos também pela saúde, Senhor. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Onde houver enfermidade no corpo, nós ordenamos, em nome de Jesus, que ela se retire. Toca em cada célula, em cada órgão, trazendo restauração. Onde houver dor, que venha o Teu alívio. Onde houver diagnóstico negativo, que prevaleça o Teu diagnóstico de vida. E oramos também pela saúde da alma e da mente. Cura as feridas emocionais, liberta da depressão, da ansiedade, de toda a opressão. Renova a nossa mente, Senhor, para que possamos viver em liberdade e plenitude. Pai de amor, nosso provedor fiel, Jeová Jiré. Olhamos para Ti como a fonte de toda a provisão. O Senhor que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, não cuidará de nós? Nós cremos que sim. Apresentamos a Ti nossas necessidades materiais e financeiras. Onde houver uma porta de emprego fechada, que o Senhor abra uma porta onde não há parede. Onde houver dívidas, clamamos por estratégias divinas e provisão sobrenatural. Onde houver falta, que haja abundância. Abençoa o trabalho de nossas mãos, Senhor. Que tudo o que fizermos prospere para a Tua glória. Repreendemos todo espírito devorador que tenta roubar a nossa bênção. Declaramos que vivemos debaixo de um céu aberto, que as janelas do céu se abrem sobre nós e derramam bênçãos sem medida. Nós confiamos em Ti, o nosso pastor, e declaramos que nada, absolutamente nada, nos faltará. Senhor, nosso escudo e fortaleza, nosso protetor, nós nos colocamos debaixo das Tuas asas poderosas. Clamamos pela Tua proteção divina sobre nós e sobre toda a nossa família. Guarda-nos de todo mal, de toda seta inflamada do inimigo, de acidentes, de violência e de toda armadilha. Que o Teu anjo acampe ao nosso redor e nos livre. Cobre a nossa casa com o Teu sangue, Senhor. Que ela seja um lugar de paz e segurança. Guarda os nossos filhos, livra-os de más companhias e de todo perigo. Protege o nosso cônjuge, nossos pais e irmãos, e oramos também pelos nossos relacionamentos. Onde houver contenda, que o Teu Espírito Santo traga reconciliação. Onde houver feridas, que o Teu bálsamo traga a cura. Onde houver falta de perdão, que o Teu amor derreta corações de pedra. Restaura casamentos, une pais e filhos. Ensina-nos a amar como Tu nos perdoas. Que possamos ser instrumentos da Tua paz. Tudo isso nós pedimos e oramos no nome poderoso de Jesus. E todo aquele que crê, diga com fé e amém. Agora que oramos, a fé nos chama a um próximo passo, a declaração. A oração nos conecta com o céu e a declaração traz o céu para a terra. Portanto, com a autoridade que temos em Cristo Jesus, eu declaro sobre a sua vida que a sua oração foi ouvida, que o seu pedido, feito com um coração sincero, chegou ao trono da graça e já foi atendido. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está inundando a sua mente e o seu coração neste exato momento. Que portas de provisão estão se abrindo, que a proteção de Deus é o seu escudo, que seus relacionamentos são curados e restaurados, e que o propósito de Deus, maior e melhor que os seus planos, prevalecerá em sua vida, trazendo alegria, paz e realização. Receba essa palavra não como uma palavra de um homem, mas como um eco da promessa de Deus para você. E agora, meu irmão, minha irmã, receba esta bênção e este encorajamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Leve consigo a certeza de que você não está sozinho. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está abrindo um caminho para você hoje. O mesmo Jesus que curou a mulher doente está atento ao seu toque de fé. Não saia deste momento da mesma forma que entrou. Saia fortalecido, renovado e cheio de esperança. Dê o seu passo de fé, por menor que pareça, e veja Deus transformar seu gesto de obediência em um milagre. Caminhe com a confiança de uma criança que sabe que seu pai cuida de cada detalhe. Não se apoie no seu entendimento, mas confie nele de todo o coração. E ele, o Deus fiel, endireitará as suas veredas. Que o seu dia seja abençoado, que o seu trabalho prospere e que a sua casa seja um refúgio de paz. Ao encerrarmos, quero que a chama da fé que foi acesa em seu coração continue a brilhar. Lembre-se da mensagem central. A fé que entrega o controle. Entender a supremacia dos planos de Deus não é uma sentença, mas uma promessa de segurança. Sua fé não é passiva, mas uma força ativa que te move em direção ao milagre. E sua postura diante de Deus deve ser sempre a de uma criança amada, que confia plenamente no cuidado do Pai. Cada vez que a ansiedade tentar bater à sua porta, lembre-se desta oração. Respire fundo e diga: o propósito do Senhor prevalecerá em minha vida. Você foi criado para viver em plenitude e hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, vivida debaixo dessa nova perspectiva. Vá e viva este dia de forma extraordinária. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e para todo o sempre. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.